certo? O que a gente viu a aula passada foi basicamente determinar a concentração de portadores que existem no semicondutor, ou intrínsecos, que são os que são gerados aos pares e são próprios do dispositivo, ou os portadores extrínsecos, que vêm da dopagem, e aí eles podem dopar tipo P e tipo N. Tá? A gente viu também que tem uma constante nessa concentração, que são aquele NI, né, que é constante para cada material, e ele depende só da energia do gap do material e da temperatura, tá certo? E agora, o que a gente vai ver é como esses portadores se movimentam dentro do semicondutor, tá? A gente vai saber fazer a diferenciação entre o que a gente chama de condutividade e mobilidade, tá? Condutividade é um valor mais macroscópico, é de uma corrente total. Então, são vários elétrons que andam dentro lá do cristal, e eles têm um movimento randômico, mas se a gente aplicar um campo elétrico, ele vai ter uma direção, vai formar uma corrente. Isso vai determinar a condutividade do material. E mobilidade é intrínseco do portador, é o elétron, tá? É mais microscópico. Então, condutividade é uma medida macroscópica e mobilidade é mais uma medida microscópica, tá? Então, aqui, vamos supor que a gente tem um fio de cobre, tá? Ele tem vários elétrons lá. Então, vamos pensar aqui, ó, 10 a 16 elétrons por centímetro cúbico. Tá? O movimento desses elétrons aqui dentro do cobre, se a gente não aplicar nenhuma força externa, tá? Ele é um movimento randômico. Tá? Basicamente, é a vibração do elétron, né, a vibração térmica dele dentro do fio. Então, um elétron vai num sentido, o outro elétron vai no outro sentido, o outro vai num, vai no outro, né? Esse movimento aqui acaba que não tem um fluxo de corrente líquida, tá? Um elétron vai para um lado, outro vai para o outro, cancela esse movimento. Um vai para cima, outro vai para baixo, cancela esse movimento, tá? Quando a gente tiver 10 a 16 elétrons, certo? O movimento que ele faz, um único elétron, por exemplo, tá? O movimento térmico dele, de vibração, a gente pode dizer que é alguma coisa caótica desse jeito aqui. Ele sai daqui, aí ele conseguiu andar até aqui, daí ele é espalhado, aí ele vem para cá, daí ele é espalhado novamente, vem para cá, aí o movimento líquido de um único elétron, ele saiu daqui e chegou aqui, tá? Só que esse movimento todo, outro elétron está fazendo ao contrário dele. Então, por exemplo, em vez de sair daqui, chegar aqui, o outro elétron sai daqui e chega aqui, cancela esse movimento, tá? E a velocidade térmica de vibração do elétron, ele não para, tá? É muito grande, é da ordem de 10 a 7 metros por segundo. Tá? É a maior velocidade que ele pode ter. Tá bom? Agora eu vou pegar esse fio, que tinha 10 a 16 elétrons e nenhuma corrente líquida, tá? E vou aplicar um campo elétrico na direção X. Tá? Assim, o elétron que está lá dentro, vocês viram em circuitos, tá? Que a direção positiva de X é o movimento das cargas positivas, né? E a direção negativa é o movimento é a corrente dos elétrons, tá? Então, o elétron aqui, quando a gente aplica um campo elétrico, ele vai sofrer essa força aqui, menos carga vezes o campo na direção X, tá certo? Então, vai aparecer o quê? Um movimento dos elétrons agora, desse total de 10 a 16, nessa direção. Esse movimento é chamado de deriva, tá? Eles vão seguir contrários ao campo aplicado, tá? É uma velocidade de deriva. Essa velocidade que os elétrons têm, esse VD, é muito menor do que a velocidade térmica. Né? Então, essa vibração que aparece aqui é muito maior do que o movimento no conjunto dos elétrons andando lá dentro do fio, tá? Mas ainda assim, isso aqui vai formar uma corrente, diferente do que se não tivesse nenhum campo aplicado, que não tem corrente nenhuma, certo? E essas correntes, tá? Elas vão ser determinadas pelas colisões
que os portadores, tanto elétrons quanto lacuna, sofrem, tá? Essas colisões podem ser com a rede ou com impurezas, tá certo? Quando eu falo rede, eu estou falando na vibração da estrutura cristalina, tá? Então, se a gente imagina lá o átomo ligado com outro átomo com uma molinha, né? Na hora que essa rede vibra, vai criar uma onda lá dentro desse cristal. Eu acho que eu não lembro se eu expliquei isso para vocês, expliquei na pós, mas o modelo de átomo ligado por molinha, né? Quando a gente estica um deles, a molinha começa a vibrar, isso vai gerar uma corrente dentro de vai gerar uma onda dentro do material, que pode ter 4 tipos, né? Ela pode ser uma onda longitudinal óptica, longitudinal acústica, transversal óptica e transversal acústica. E essas ondas, da mesma forma que a onda eletromagnética tem associada a ela um fóton, né, que é uma partícula, essas ondas sonoras térmicas dentro da rede, elas também têm associada a elas uma partícula. E essa partícula é chamada de fônon. Então, quando a rede começa a vibrar, vai aparecer fônons na rede, e esses fônons podem colidir com os portadores que a gente tem dentro do material, os elétrons e as lacunas, tá certo? Então, isso quer dizer colisões com a rede, tá? E esses 2 tipos de colisões aqui, então, vão interferir no fluxo de corrente dentro do material, tá? Vai ter uma dificuldade aí, né, para o elétron se mover, certo? Entendido até aqui? Ok. Continuando. Então, vamos lá. A gente vai ter que calcular agora, mostrar para vocês, né, da onde que sai a definição de mobilidade, né? Condutividade vocês já viram em eletromagnetismo, tá certo? Então, se a gente tem um campo elétrico aplicado, aparece uma densidade de corrente, né, que é proporcional a esse campo elétrico aplicado, e a constante de proporcionalidade é chamada de condutividade, tá? Que é esse sigma aqui, ó, essa letrinha aqui. Tá? Então, a densidade de corrente que vai aparecer quando eu aplicar um campo elétrico, tá? É proporcional a esse campo. A constante de proporcionalidade é esse sigma que a gente chama de densidade de corrente. Lembrando, densidade de corrente é corrente pela área, certo? Bom, eu posso escrever, né, a velocidade média, então, daqueles elétrons no fio, tá, como sendo o momento médio de cada um dividido pela massa efetiva, tá? Momento é massa vezes velocidade, tá? Aqui o que a gente está usando, massa efetiva, a gente já definiu, né? É o quê? É aquela dificuldade que o portador sente quando anda dentro de uma rede, né? Ele pode ser repelido por partículas iguais, né, ou pode ser acelerado por um potencial ligado ao núcleo, tá? Então, a massa que ele tem lá dentro, né, é diferente, é uma massa daquele tipo tensorial, né, chamada massa efetiva, tá certo? Bom, então aqui, né, o que a gente vai escrever? Tá? Vai transformar esse momento aqui na parte de campo elétrico, tá? Aqui a gente tem a carga do elétron vezes um tempo, esse aqui chama tal, tá? Isso aqui é o tempo de vida ou o tempo de recombinação do elétron lá dentro. Então, é o quanto que ele conseguiu andar antes de ser espalhado ou ser recombinado, tá? Então, tal é o tempo de vida, tá certo? A gente escreve densidade de corrente, então, como o número de portadores vezes a carga dele, multiplicadas pela velocidade média desse portador, tá?
Substituindo aqui, então, a velocidade média que eu tenho aqui, nessa equação, tá? A gente fica com uma equação para densidade em função do campo elétrico dessa forma. Essa parte toda aqui, ó, é que é conhecida como condutividade, tá? Então, a corrente é proporcional ao campo elétrico. Essa constante aqui é conhecida como condutividade, certo? Então, é o número de portadores vezes a carga ao quadrado divididos pela massa efetiva desse portador, tá? Mas a gente vai definir agora, tá? Aqui tem um tal também, tá? Que é o tempo de vida. A gente vai definir uma carga dessa, uma carga só, vezes o tempo de vida, dividido pela massa efetiva, a gente vai definir como mobilidade do portador, tá? Então, aqui, o que a gente pode ver é essa mobilidade, ela é inversamente proporcional à massa, né? A gente já viu, se você tem uma massa muito grande, a mobilidade fica pequena. Se a massa é muito pequena, a mobilidade pode ser mais alta, tá? Certo até aqui? Então, aqui a gente tem definição de mobilidade. E ela só depende da carga do elétron e da massa do elétron. Então, por isso ela é individual, tá? Essa mobilidade só diz respeito ao elétron, tá? Aí, a condutividade engloba a mobilidade, mas aqui a gente já tem N elétrons, ó, quantidade de N elétrons. Então, isso daqui vira uma grandeza mais macroscópica, tá? Então, a condutividade está relacionada com a corrente toda, e a mobilidade só o movimento do elétron, tá certo? Que é a concentração de lacunas, μP, que é a mobilidade das lacunas. Tá? Então, a densidade de corrente total que eu tenho é o movimento de elétrons mais o movimento de lacunas. Tá? A gente tem que levar em conta os dois portadores, independente se é majoritário ou minoritário, né? O que vai acontecer é que, se for no caso minoritário, o valor for muito baixo, a gente pode desconsiderar, tá? Mas a equação completa tem que levar em conta os dois tipos de portadores, certo? Entendido até aqui? Muito bem. Então, vamos continuar. Tal, como eu já tinha falado para vocês, esse tal, T, né? Tempo de colisão, de relaxação, ou tempo livre médio, é o quanto a partícula consegue andar antes de ser espalhada. Então, no nosso desenho, aqui, ó, eu vou medir o tempo de vida médio, vou medir daqui até aqui, aqui ela foi espalhada, aí começa a medir de volta, daqui até aqui, começa a medir de volta, daqui até aqui, começa a medir de volta, tá? Então, é quanto tempo ela conseguiu andar antes de ser espalhada. E aí aqui vai dar uma média, tá? Porque parece que esse tempo aqui ela conseguiu andar mais, ou daqui para cá ela andou mais do que nos outros, tá? Eu vou pegar um tempo médio aqui e vou dizer que é o tempo de vida do portador. Tá? Isso aqui é o que a gente já tinha no slide anterior, tá? Só foi reescrito de outra forma, tá? Mas aqui a gente tem, então, a condutividade e aqui a mobilidade. E aqui a densidade de corrente total, com todos os portadores, certo? Então, vamos lá. Aqui a gente vai fazer algumas definições também, tá bom? Então, eu tenho uma barra, né? Pode ser uma barrinha semicondutora, tá certo? Vou aplicar a diferença de potencial daqui para cá. Então, positivo desse lado e negativo do outro lado. Tá? Então, vai existir uma corrente fluindo do positivo para o negativo. A corrente está fluindo assim.
tá? A densidade de corrente, aqui, tá? A densidade de corrente devido às lacunas, tá? Só as lacunas. Vai ser o quê? O número de portadores, lacunas, vezes a carga de cada portador, né, vezes a velocidade desse portador. Tá? Aqui está meio esquisito esse desenho, mas é porque tem uma setinha aqui em cima que eu estou escrevendo em vetor, tá? Eu não sei porque que ele desconfigurou. Aqui tem a setinha, aqui tem uma setinha também na velocidade, tá? Então, para os portadores positivos, né, a densidade de corrente é positiva, tá? Porque a direção de propagação dos portadores positivos, a velocidade deles, tá? VP, tem a mesma direção do que a densidade de corrente. Então, os portadores estão se movendo nessa direção e a densidade de corrente é nessa, tá? Agora, do mesmo jeito que vocês viram em circuitos, tá? Os elétrons é o contrário, né? O que vai acontecer? Os elétrons sempre andam contra o campo elétrico, tá? Então, se eu tenho um campo nesse sentido, o fluxo de elétrons é no sentido contrário. Então, os elétrons estão se movendo para esse lado aqui, tá? Só o que acontece quando eu for escrever a densidade de corrente dos elétrons? A carga do elétron é negativa. Então, vai aparecer um negativo aqui, tá? Então, isso está me dizendo o quê? Que a densidade de corrente tem uma direção contrária à velocidade dos elétrons, ao fluxo dos elétrons. Então, se os elétrons estão vindo para cá, a corrente de elétrons é nesse sentido, a densidade de corrente é no sentido contrário, tá? Então, a densidade de corrente total vai ser a corrente de elétrons mais a corrente de lacunas, certo? Esse aqui é contrário à velocidade. Todo mundo entendeu aqui? Essa parte é importante, tá? Ok. Então, a corrente de elétrons é contrária ao fluxo de elétrons. Tá? Muito bem. Vamos lá. Aqui a gente tem definição também, tá, da resistividade do material, né? A resistência, ela é dada pela resistitividade do material vezes o comprimento divididos pela área, tá? W é a largura, tá? E T é a espessura, aqui, certo? Lembrando que a resistitividade é o contrário da condutividade, ou a condutividade é o inverso da resistitividade. Tá? Vamos lá. Bom, então aqui é justamente para mostrar, né, o que acontece, né, com a mobilidade, dependendo da temperatura do material e dependendo da dopagem que ele tem, tá? Estou falando agora mobilidade, tá? Não é condutividade. Então, isso aqui é somente na parte microscópica, sobre os elétrons, né? Como que é afetada a mobilidade dos elétrons dentro do material, tá? Então, vamos ver. Nesse eixo, a gente tem a mobilidade, nesse eixo aqui, a gente tem temperatura, tá? Temperatura cresce nesse sentido de X positivo e a mobilidade cresce no sentido de Y positivo, tá? Quando eu estou com uma temperatura muito baixa no meu sistema, tá, a mobilidade dos elétrons é pequena, tá? Ela é pequena por quê? Porque baixas temperaturas me fornecem baixa energia para o elétron e ele tem uma velocidade baixa, né? Então, ele tem uma velocidade baixa.
Só que o que acontece? A gente tem que lembrar, quando a gente dopou o material, certo? Que a gente colocou impurezas dentro desse material para fazer a dopagem. Essas impurezas são íons, né? Íons carregados positivamente no caso de elétrons e negativamente quando a gente dopou com lacunas. Tá? Esses íons, eles são fixos na rede, né? Eles ficam parados. E eles são grandes, são bem maiores que os elétrons. Tá? Então, quando está frio e o elétron tem pouca energia, né? O que acontece com ele quando ele está se movimentando lá dentro? Tá? Conservação de momento. Tem uma bola muito grande parada, e uma bola muito pequenininha se movendo com uma velocidade muito pequena perto dessa bola maior. Ela vai ser espalhada, tá? Então, ela vai ser bem espalhada, vai ser muito espalhada, né? Ela não tem uma energia suficiente, não tem momento suficiente para competir com aquela bola que está parada, tá? Então, o núcleo, o íon, é muito maior do que o elétron, quando chega perto, é espalhado por esse íon, muito espalhado. Se ele é muito espalhado, a mobilidade dele diminui. Por quê? Porque se ele é bem espalhado, o tempo de vida dele cai, o tempo de vida é diretamente proporcional à mobilidade, que a gente viu aqui, tá? Esse tempo de vida diminui muito e a mobilidade cai, tá? Aí, à medida que eu vou esquentando o material, né, vou aumentando a temperatura, os elétrons ganham um pouco mais de energia e vão ser menos espalhados pelas impurezas. E aí a mobilidade dele vai aumentando. Aí você pensa, bom, vou esquentar muito meu material, que aí a mobilidade do portador vai ser muito grande, vou ter um computador com a velocidade da luz. Não é bem assim, tá? Primeiro, se você esquentar demais, você vai destruir teu material, né? E não vai ter como medir essa mobilidade aqui, tá? E outra coisa, se você esquentar muito, né, a velocidade que o portador pega vai chegar num limite. Esse limite é aquela velocidade térmica que a gente viu no início, que era muito grande, que é a velocidade de vibração, tá? É o máximo que ele consegue chegar, ele não consegue aumentar mais do que essa velocidade de vibração, que é 10⁻⁷ metros por segundo, que já é muito, muito alta, tá? Então, eu vou aumentando a temperatura, chego num ponto aqui onde eu tenho um máximo da condutividade. Depois, eu continuo aumentando a temperatura e, em vez da condutividade aumentar, ela começa a diminuir. Tá? Por que ela começa a diminuir? Porque com o aumento da temperatura agora, né, eu estou fazendo o quê? Que toda a rede cristalina comece a vibrar. Essa rede cristalina começa a vibrar, cria ondas sonoras dentro desse material. Essas ondas sonoras têm associadas a elas aquelas partículas que a gente chamou de fônons, tá? Aí os elétrons se movendo lá com bastante energia, porque agora tem uma temperatura relativamente alta, começam a colidir com esses fônons e começam a ser espalhados, então, pela rede, que a gente chama. Espalhamento por fônons, espalhamento pela rede. Aí, outra vez, o tempo de vida deles vai diminuir, com isso, a mobilidade também diminui, tá? Então, aqui a mobilidade diminui, porque a temperatura está muito alta e eles estão sendo espalhados pelos fônons, e aqui, tá, a mobilidade diminui, porque mesmo com a temperatura baixa, né, os elétrons vão ter uma velocidade mais lenta e vão ser muito espalhados pela impureza, e isso vai contribuir para diminuir a mobilidade. Tá? Tudo certo até aqui? Sim. Continuar. Aqui, gente, é só para mostrar a influência, então, da dopagem sobre a mobilidade, né? Como que acontece. A gente tem 3 gráficos aqui, o primeiro é para o silício, o segundo para o germânio, o terceiro para o arseneto de galho, tá? E a gente tem a medida das mobilidades de
elétrons e mobilidades de lacunas. Elétrons e lacunas, elétrons e lacunas, tá? Aqui a gente tem no eixo Y a mobilidade e no eixo X a concentração de impurezas, ou seja, a dopagem que eu coloquei no material, tá? A gente consegue ver que essa mobilidade, ela é praticamente constante para um certo valor aqui da concentração de impurezas, de 10 a 15, quase 10 a 16, né? Mas depois disso, se você colocar mais portadores lá dentro, mais dopantes, a mobilidade começa a cair. Tá? Por quê? Porque eles são espalhados por essas impurezas, né? Do mesmo jeito que a gente viu aqui, ó. Né? Aqui a gente viu em função da temperatura. Mas se eu tiver muitas impurezas lá dentro, quando o meu portador quiser andar lá, ele vai ser espalhado, porque tem muitas impurezas, muitas. Porque senão a gente poderia dopar o material infinito e ele teria uma mobilidade enorme, e não é o que acontece, tá? Quando a gente aumenta muito a concentração, os elétrons vão começar a ser espalhados, as lacunas vão começar a ser espalhadas pelas impurezas, e isso vai diminuir a minha mobilidade, tá? Isso aqui é muito ruim para os dispositivos eletrônicos, né? Porque se a gente quer aumentar a velocidade deles, a gente quer colocar mais portadores. Mas isso a gente vai resolver mais para frente, tá? Quando eu conseguir isolar essas impurezas dos portadores que vão gerar a mobilidade, tá? A gente vai ver isso mais tarde. A gente consegue fazer isso usando aqueles poços quânticos que eu mostrei no começo para vocês. E aqui é para mostrar justamente o efeito do campo, né? Então, você pode pensar, não, eu vou aplicar um campo bem alto no meu material e ele vai, à medida que eu aumento o campo, a velocidade do portador vai aumentar. Se a velocidade aumenta, ela é diretamente proporcional à condutividade, né? E também à mobilidade, e eu vou ter uma mobilidade, uma condutividade muito alta, tá? Não é o que acontece, gente, tá? Existe um limite aqui, né? Que mesmo que eu aumente mais o campo, mais e mais e mais, a velocidade do elétron se mantém constante, que é justamente a velocidade de deriva chegando perto da velocidade térmica do elétron, que é da ordem de 10 a 7 metros por segundo, tá? Então, aqui, VD, que é a velocidade de deriva, chega muito próximo da velocidade de vibração do elétron ali dentro, tá? E daqui para frente, ele não muda mais, tá bom? Alguma pergunta aqui? Bom, gente, então agora eu vou apresentar para vocês o efeito Hall. Pode ser que vocês tenham visto isso em eletromagnetismo. Alguém viu isso em eletromag? Já? Tá, vamos responder. Tudo bem, vou passar o efeito Hall. Deixa eu só responder aqui. Como o espalhamento interfere no tempo de vida do elétron? É justamente aquela figurinha primeira, do slide primeiro lá. Deixa eu voltar lá, que a gente estava no 28, era isso? Não, mais para cá. Aqui, ó, tá? Espalhamento pode ser, a gente já viu, por impureza ou pela vibração da rede, que são os fônons, tá certo? Então, se eu tiver uma impureza dentro do meu cristal, e eu tenho, porque estou dopando ele, então eu tenho os átomos lá, o elétron vem, quando ele vê aquela impureza, tá? Ela é fixa, tá? Tem uma massa muito grande, está parada, você tem que transferir o momento aqui, né? Tem que ter uma conservação de momento. Quando você faz o cálculo do momento,
dessa massa grande aqui com o momento do elétron, né, vai sair uma resultante e ele vai, em vez de passar por ela, ele vai ser empurrado para o outro lado, tá? Ele está indo no sentido dela, mas aí ele vai ser empurrado de volta, como se fosse uma reflexão. Quanto menor a energia do elétron, né, mais espalhado ele vai ser, porque a impureza vai ter muito mais força para espalhar esse elétron, tá? No caso da rede vibrando, tá, acontece o quê? Vão aparecer ondas, do tipo ondas sonoras dentro do material. Essas ondas têm associadas a ela uma partícula, que é chamada fônon, e aí o elétron vai interagir com esse fônon, tá? E também vai ser espalhado. Tá? Então vai mudar de direção. O espalhamento quer dizer mudar a direção do sentido da onde o elétron estava indo. Tá? Então você não consegue ir. É como se você pegasse um labirinto e você vai num sentido, daí você dá de cara com uma parede fechada, aí você vai ter que voltar e pegar outro caminho. E isso vai, cada vez que você é bloqueado no labirinto, você está sendo espalhado de volta e você não consegue chegar no fim. Tá? Entendido? Onde é que a gente está? 34. Não, ixi. Já está aqui. Tá? Então, vamos lá, pessoal. A gente vai precisar, tá, medir a concentração dos portadores alguma hora, né? Na aula passada, a gente parou no slide de compensação, onde eu falei que existiam materiais que são anfóteros, que podem dopar tanto tipo P quanto tipo N. Então, a gente nunca ia ter muita certeza de quantos elétrons a gente estava colocando no material, porque não era simplesmente o número de elétrons saindo dos doadores que eu coloquei lá, mas esses doadores, eles também poderiam ser tipo aceitadores e entrar no outro sítio, no sítio do galho, por exemplo, e fornecer lacunas, né? Então, a gente não sabe mais ou menos. A gente tentou colocar, por exemplo, 10 a 16 elétrons, mas a gente não tem tanta certeza. Então, depois que a gente faz o filme, faz o material, faz o dispositivo, a gente vai medir qual é a concentração de elétrons que existe realmente nesse material. E para isso, uma medida é uma medida Hall, tá? Que a gente pode fazer. Como é que ela funciona? Eu tenho aqui a minha barra semicondutora, certo? Eu vou supor que a gente está trabalhando com portadores positivos, lacunas, tá? Para facilitar. Mas a mesma coisa pode ser feita para elétrons, só lembrando que o fluxo de elétrons é no sentido contrário da corrente. Só isso. Aqui a gente tem lacunas, tá? Então, eu vou injetar uma corrente nesse sentido aqui, sentido X, tá? Aqui a gente tem sistema de referência, tá? Então, nesse sentido X, eu estou injetando uma corrente, tá? No meu dispositivo, no meu filme, na minha barra semicondutora. E aqui em A e B, tá? Eu vou fazer uma leitura, vou ligar A com B aqui, com um voltímetro aqui, e vou ler qual é a tensão que existe entre A e B. Essa corrente está fluindo aqui. A tensão que existe entre A e B vai ser quanto, gente? Quem tem um palpite? Tá, é um contínuo, né, de valores que você pode ter, para dar um palpite é muito, muito difícil, né? Então, tá bom, vamos lá. Esse ponto e esse ponto estão numa mesma posição da barra. Então, não existe uma diferença de potencial entre esses dois pontos, entre A e B, concordam? Então, se só estiver fluindo corrente aqui, a diferença de potencial que eu vou medir aqui vai ser zero, tá? Então, esse lado vai estar ligado aqui, e aqui tem um voltímetro, a leitura vai marcar zero, tá? Muito bem, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui tudo, esse conjunto todo, e vou colocar dentro de um campo magnético, tá? De forma que as linhas do campo magnético, tá? Entrem perpendicularmente aqui, ou entrem ou saiam, tanto faz, tá? Desde que seja perpendicular à barra.
Então, esse campo magnético aplicado agora está na direção Z, tá certo? O que acontece com a corrente elétrica, tá? Um fluxo de portadores em movimento num campo elétrico? O que o campo elétrico faz com essa corrente aqui? Isso vocês devem saber, viram em eletromag. E o que o campo faz com a corrente, gente? Ele vai fazer o quê? Vai ter uma força, lógico, mas ele vai o quê? Vai deslocar, né, o movimento desses portadores, com essa força que você colocou aqui, tá? É uma força magnética, tá? Então, esse campo aqui vai fazer com que esses portadores aqui sintam essa força, ó, força magnética, tá? Que é dada por essa expressão, carga do portador, direção da velocidade, o vetor velocidade, vetorial, o campo magnético, tá? Então, vai ser, o V está no mesmo sentido da corrente, porque são cargas positivas, tá? Então, existe uma velocidade dos portadores positivos nesse sentido. E eles vão ser sujeitos a esse campo magnético aqui. Isso daqui vai gerar uma força, essa FB aqui, que é essa daqui, né? Porque eu tenho V na direção X, Z na direção, B, é o campo magnético, na direção Z, né? X vetorial Z, é o sentido horário, isso vai dar um negativo, por convenção, na direção Y, tá? Vetores aqui, certo? Então, X, que é a velocidade, vetorial o campo, que está na direção Z, tá? Vai gerar uma força magnética negativa na direção Y. Então, aparece esse FB aqui. Essa força magnética vai fazer o quê? Vai começar a empurrar as lacunas para esse lado aqui da minha placa, certo? Quando isso acontece, vão ser induzidas cargas negativas no outro lado da placa. Então, aqui eu tenho um potencial positivo agora e um potencial negativo. E aí a leitura no meu voltímetro aqui, agora, vai começar a ficar diferente do zero. Tá? Então, ela vai aumentando aos poucos. Tá? Vai aumentando, mas vai aumentando até quando? Tá? Ela vai aumentar até que essa separação de cargas aqui, tá, gere um campo elétrico do sentido de carga positiva para negativa. A existência de um campo elétrico, tá, faz com que apareça também uma força elétrica na mesma direção do campo. Tá? Então, quando essa força elétrica que apareceu aqui por causa da separação das cargas for igual à força magnética, a tensão que eu vou ler aqui no meu voltímetro, agora, vai ser uma tensão constante, tá? E que a gente vai chamar de tensão Hall. O sinal dessa tensão vai me dizer se o portador aqui é positivo ou é negativo. Tá? Se for elétrons, a tensão Hall fica negativa. Se forem lacunas, a tensão Hall fica positiva. E se a gente igualar as expressões de força magnética com força elétrica, tá? A gente vai chegar nessa expressão aqui, né, onde eu tenho o que a gente chama de coeficiente Hall, que nada mais é do que o inverso da concentração dos portadores. Então, daqui desse experimento, né, a gente consegue tirar esse valor de Hall aqui, e aí com isso a gente acha a concentração aqui dos portadores, P0, certo? Entendido até aqui? No experimento que vocês vão fazer, gente, vocês vão ter uma barra lá, não sei como que vai ser
no remoto. Ou melhor nem falar, depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Não sei como que vai ser esse experimento no remoto. Todo mundo entendeu o efeito Hall, então? O pessoal, vocês estão apagados hoje, né? Nem um sim, nem um não, nem nada. Estou esperando só mais uma resposta, pelo menos. Ok, obrigada. Vamos lá, continuando. Bom, a gente não tem só o movimento de deriva dos portadores dentro de um dispositivo, tá? Ou dentro mesmo no material. Tá? Existe um outro tipo de movimento que é chamado de difusão, que vai gerar também uma corrente, tá? Como uma corrente de deriva, né, devido ao campo elétrico aplicado no material, existe também essa corrente de difusão. Para isso, a gente não precisa aplicar potencial nenhum, tá? Nem campo elétrico, nem uma força externa, nem nada. Tá? O que basta para o movimento de difusão? Basta existir uma concentração de portadores diferentes de uma região para outra. Tá? Para vocês pensarem um pouquinho, difusão, né, seria o quê? O movimento, por exemplo, pensa no ar-condicionado, né? A gente liga o ar-condicionado, perto do ar-condicionado vai estar mais frio, né? E essas partículas mais frias, tá certo? Vão andar na direção das partículas mais quentes, ou as partículas mais quentes vão aproximar mais da fria, tá? Esse movimento do frio e do quente, tá, é chamado de difusão. Quando você abre um perfume, né, numa sala, faz um spray, alguma coisa, ela vai se propagar, né, esse spray, esse perfume vai se propagar, tá, no ar. Isso também é uma difusão, a difusão do aroma, tá? No caso dos dispositivos, ela é um movimento, tá, de portadores que está numa região muito populosa, tem muitos portadores lá, e eles vêm em uma região vazia, ou seja, o movimento de elétrons indo para as lacunas, por exemplo. A lacuna é um estado vazio, então ele pode ir lá para aquela lacuna, tá? Esse movimento é chamado de difusão. Então, é o movimento líquido dos portadores de uma região onde tem alta concentração para a região de mais baixa concentração, tá? Aí, a gente vai poder escrever o fluxo do portador, fluxo é a direção, né, a velocidade dele, a direção e velocidade. Então, isso aqui, ó, a gente viu aqui, tá? Fluxo de elétrons nesse sentido, fluxo de lacunas no sentido do campo aplicado, tá? Vai aparecer também um fluxo de elétrons, porque aqui tem muitas lacunas, então os elétrons vão ter de vir para cá. Vai existir um fluxo de lacunas indo para lá, porque aqui tem muitos elétrons, tá? Então eles vão tentar ir para o outro lado, tá? Eles vão se trocar aqui, tá? E esses fluxos aqui também vão dar origem a uma corrente, tá? Como aqui aconteceu também, tá? Corrente de deriva. Então, vamos lá. Então, fluxo de portadores, ele vai ser proporcional, ó, lembra, a densidade de corrente é proporcional ao campo elétrico, a constante de proporcionalidade é a condutividade. Aqui eu tenho o fluxo de portadores e ele vai ser proporcional ao gradiente da concentração. O gradiente da concentração é que tem portadores indo da mais alta para mais baixa. Então, esse gradiente aqui, pessoal, da mais alta para mais baixa, é um gradiente negativo. Tá? Quando a gente vai
do mais frio para o mais quente, o gradiente de temperatura é positivo, tá? Então, se eu estou indo no sentido contrário, tá, do mais alto para o mais baixo, o gradiente vai ter um sinal negativo, tá? Então, eu vou ter o fluxo de portadores proporcional a esse gradiente. Esse gradiente é o negativo, né? E a constante de proporcionalidade que vai aparecer, ela é chamada de coeficiente de difusão D maiúsculo, tá? Nesse movimento. Então, olha lá. Esse slide, tá? Slide é muito importante, tá certo? É a parte mais importante do capítulo. Vocês têm que entender isso daqui, tá? Tem bastante informação? Tem, mas a gente vai mostrar cada uma delas, tá? Então, vocês têm que ter isso aqui na cabeça de vocês. Isso daqui vai servir para a gente entender como funciona o diodo, como funciona o transistor, como funcionam os outros dispositivos eletrônicos daqui para frente, tá certo? Então, vou mostrar para vocês os dois movimentos, o movimento de deriva e o movimento de difusão de portadores lá dentro de um semicondutor, dentro do material, tá? Então, vamos lá. Essa curva aqui, ela está fazendo uma representação da concentração de portadores. Isso está dizendo o quê? Que aqui eu tenho muitos elétrons e aqui eu tenho menos elétrons. Muitas lacunas e aqui poucas lacunas, tá? Não é a banda de condução por enquanto, tá? É só um desenho para mostrar a concentração, tá? Então, aqui tem menos elétrons, aqui tem mais lacunas, aqui tem menos lacunas, tá? Então, vamos ver primeiro a corrente de difusão, tá? Então, o fluxo de difusão, φP, é fluxo de difusão, tá? De lacunas, tá certo? Aqui tem mais lacunas, aqui tem menos, eu vou ter um fluxo nesse sentido, tá? Então, o fluxo é nesse sentido, tá? Para a difusão de lacunas. A gente já viu que a densidade de corrente para lacunas tem a mesma direção do fluxo. Então, aqui eu tenho a corrente de difusão das lacunas na mesma direção do fluxo, aqui para lacunas, certo? Agora, vamos pensar para os elétrons. Vai existir um fluxo de difusão de elétrons daqui para cá, porque aqui tem mais elétrons, aqui tem menos elétrons. Então, olha lá, tem um fluxo de difusão de elétrons nesse sentido aqui. Só que o que acontece com a corrente de difusão? A gente já viu que no caso de elétrons, a corrente é sempre contrária ao fluxo. Então, mesmo que os elétrons estejam difundindo para cá, nesse sentido, vai aparecer uma corrente de difusão no sentido contrário ao fluxo, tá? Então, a corrente de difusão de elétrons é contrária ao fluxo de difusão, certo? Entendido até aqui? Tá. Vamos lá. Agora eu vou aplicar um campo elétrico. Olha o campo elétrico aqui, ó. Esse é o sentido do campo elétrico. Estou aplicando um campo elétrico nesse sentido, tá? Se eu aplico um campo elétrico nesse sentido, o fluxo de deriva de portadores positivos tem o mesmo sentido do campo, né? Então, os portadores positivos seguem a direção do campo, tá certo? Então, eles vão fluir nesse sentido aqui também. Então, tanto a difusão, que é daqui para cá, quanto a corrente de deriva, no caso de lacunas, tá? Tem a mesma direção, tá? Então, a corrente de deriva para as lacunas também tem a mesma direção da corrente de difusão. Para as lacunas é beleza, tá? É sempre, as correntes estão sempre no mesmo sentido, tanto de difusão quanto de deriva, tá? Elas têm o sentido do fluxo, né? Se o fluxo for para lá, as correntes vão todas para lá,
tá? Então, as correntes para os portadores positivos têm a mesma direção do fluxo, tá? Agora, no caso de elétrons, quando eu aplico um campo elétrico, aparece o fluxo de deriva. O fluxo de deriva, os elétrons, eles se movem sempre contrários ao campo. Então, se o campo está nesse sentido, os elétrons vão se mover no sentido contrário, tá? Que é o fluxo de deriva. Tá? Se o fluxo está para esse lado, a corrente de deriva tem que ser contrária ao fluxo. Então, a corrente de deriva está no sentido contrário. Tá? Dos elétrons sempre vai ser contrário. Tá? O movimento, né, da corrente sempre vai ser contrária ao fluxo dos elétrons. Certo? Beleza. Então, aqui, ó, a corrente total que a gente tem agora no material vai ser a corrente devida à difusão dos portadores, mais a corrente devida à deriva dos portadores. Essa corrente aqui depende de um campo elétrico, essa aqui depende do gradiente de concentração, tá? E para P, para as lacunas também, corrente de difusão de lacunas mais corrente de deriva de lacunas. Aqui está tudo positivo porque eu estou em vetores, tá? Agora, vamos fazer um desenvolvimento aqui para chegar na relação de Einstein, que é bem importante. A gente já vai ver. A corrente total, então, vai ser essa corrente aqui, que é composta por essas duas partes, né? Aqui, devido a elétrons, mais a corrente devida de lacunas, que são mais essas duas. Então, a corrente total dentro de um dispositivo tem quatro partes, tá? Duas devidas à difusão, duas devidas à deriva, tá? Duas devidas a elétrons, duas devidas a lacunas, certo? São 4 componentes que a gente tem, tá? A corrente de elétrons, gente, tá? Vai ser o quê? A corrente de deriva, aqui, mais a corrente de difusão. Tá certo? Sim? E a corrente de lacunas é a corrente de deriva menos a corrente de difusão. Tem alguma coisa errada, não tem? Ou tá certo? Tá certo, gente? Tá certo. Eu vou falar para vocês, tá certo. Por que que ficou negativo aqui? Porque esse gradiente de concentração aqui, a gente já falou, é negativo, porque ele vai do mais para o menos. O negativo da carga do elétron aqui, ele ficou positivo. Essa corrente, ela é negativa, mas quando tem o negativo aqui, ela fica positiva. No caso das lacunas, tá? Como o gradiente aqui é negativo, a carga é positiva, aparece esse negativo aqui, tá? Então, essas aqui são as correntes devido aos elétrons e essas correntes devido a lacunas. A corrente total é essa daqui, a soma das duas, tá bom? Então, vamos ver agora para deduzir a relação de Einstein. No equilíbrio, tá? No equilíbrio, essa corrente aqui, a gente vai pegar só para lacunas, tá? Para facilitar aqui. Mas é a mesma coisa se pegasse a de cima. No equilíbrio, a gente vai ter que a corrente total aqui, de lacunas, tem que ser igual a zero. Ou seja, essa parte tem que ser igual a essa parte aqui. Ou a corrente de deriva tem que ser igual à corrente de difusão. Tá? Então, a gente vai substituir, vai igualar essas duas aqui, tá? Vou colocar em evidência o campo elétrico, aqui. Esses termos aqui vão passar para o outro lado, tá? E eu vou ficar com essa expressão aqui. Lembrando, D é o coeficiente de difusão, μ é a mobilidade do elétron, P é a concentração de lacunas, e dP de X é o gradiente de concentração, tá?
A gente já viu, no começo desse capítulo, tá? Que a concentração de elétrons, de lacunas, né, pode ser dada por essa expressão aqui, onde Ni é a concentração de intrínsecos, EI é a metade da energia do gap, energia intrínseca, e EF é a energia de Fermi, tá? Então, isso aqui a gente conhece. Então, eu vou derivar isso daqui em relação a x, tá? Nesse gradiente aqui, ó, derivada de P de x. P de x é isso, vou derivar em relação a x, tá? Aí a gente deriva em relação a x, vai aparecer um termo com EI e um termo com EF. O termo com EF, ele é constante em x, então esse termo aqui vai sumir, tá? Esse termo aqui, a gente vai ver já mais para frente, que essa derivada, ela é igual a carga vezes o campo elétrico, tá? A gente já vai ver esse termo aqui, essa inclinação, tá? Então, esse termo é carga vezes campo elétrico, daí eu vou cortar campo elétrico com campo elétrico, tá? E vou rearranjar aqui as equações e vou chegar na relação de Einstein. Por que essa relação é importante? Tá? Muitas vezes, em laboratórios de pesquisa, né, que a gente vai trabalhar, a gente não tem condição de ter vários equipamentos para fazer medidas, tá? Então, às vezes, um laboratório consegue medir a difusão dos portadores, o outro laboratório consegue fazer uma medida de mobilidade, tá? Então, se você tiver apenas uma delas e conhecer esses termos que são todos constantes, né, a carga do elétron, a constante de Boltzmann e a temperatura, você consegue determinar a outra grandeza, tá? É direto assim. Então, no meu laboratório, eu não consigo medir a difusão, eu só consigo medir a mobilidade. Mas eu meço a mobilidade do portador e consigo tirar esse valor de D, tá? Se eu precisar fazer algum trabalho com esse coeficiente de difusão, tá certo? Entendido até aqui? Sim. Oba, acordaram. Tá bom. Obrigada. Vamos lá. Então, aqui para mostrar para vocês, né, aquilo que eu acabei de falar, que a derivada do campo era igual a carga vezes o elétron. Vamos lá. O que acontece com as bandas de valência, banda de condução e energia intrínseca do material, quando eu aplico um campo elétrico nesse material, tá? Vamos ver o que acontece. Vamos supor que isso aqui, tudo isso aqui já tivesse reto aqui, ó, do jeito que a gente tinha aprendido, sem inclinação nenhuma, tá? Estava reto. Aí eu vou aplicar um campo elétrico aí nesse material. Mas antes eu preciso ter alguns conceitos, tá? E de x, escrito dessa forma, é a energia do elétron, tá? Então, E na banda de condução, E na banda intrínseca aqui no meio, E na banda de valência, tá? Qualquer posição aqui dentro do x é a energia do elétron da lacuna, tá? Energia, a gente pode escrever como sendo potencial vezes a carga do portador. Aqui a gente só passou para baixo aqui, tá? Certo? Só isolei aqui o potencial. Por quê? Porque campo elétrico é o negativo do gradiente do potencial. Tá? Então, campo elétrico igual a menos o gradiente de V. Certo? Se eu sei que o potencial é dado pela energia sobre a carga, eu vou derivar agora esse potencial aqui em relação a x. Então, eu vou pegar isso aqui, derivar em relação a x. Então, o campo elétrico agora é menos dE, posso pegar qualquer energia aqui, então eu vou pegar o quê? A energia intrínseca, que é essa aqui que a gente que eu mostrei para vocês, tá? Então, vou escrever aqui, vou derivar V em relação a x. DI dx vezes menos Q, para o elétron. Como eu já tinha um menos aqui desse gradiente aqui, com menos da carga, isso aqui fica positivo.
essa derivada de E em relação a X dá justamente a inclinação da banda, tá? Isso aqui dá a inclinação. A gente já viu no caso quando a gente trabalhou com massa efetiva, que é a derivada segunda, também dava a inclinação daquela banda parabólica, tá? Que a derivada primeira, ela força essa inclinação. Então, o campo elétrico agora, tá? Ele é positivo e tem a mesma direção dessa inclinação aqui. Ou seja, a inclinação da banda tem a mesma direção do campo. Então, se o campo cresce para cá, a banda vai aumentar no mesmo sentido. Tá? Então, essas bandas aqui, elas se inclinaram por causa desse campo elétrico aqui que foi aplicado. O campo elétrico é potencial vezes a carga, né? E por isso eu posso escrever dessa forma. Isso aqui está mostrando, então, a influência do campo, tá? No diagrama de banda. Isso vai promover o quê? Ó, uma energia maior aqui, uma energia menor aqui, energia maior aqui, energia menor aqui. Tá? Isso daqui vai ser levado em conta quando a gente for trabalhar com os dispositivos. Certo? Eles vão ter essa inclinação quando aparecer um campo elétrico aplicado ao material. Entendido até aqui? Beleza. Então, vamos lá. Bom, a gente conhece, né, a densidade de corrente de deriva. Né? A gente tem aquela expressão, a corrente de deriva é fácil da gente determinar. Agora, eu tenho que escrever uma expressão para a corrente de difusão, né? Porque a gente viu aqui que a gente tem os dois tipos. Eu tenho a corrente de deriva e a corrente de difusão. A corrente de deriva é isso daqui, a gente já definiu, né? Tem a ver com a mobilidade do portador. Né? Isso daqui, na verdade, tudo é a condutividade do material, vezes o campo elétrico. Isso aqui é conhecido. Agora, eu preciso escrever uma expressão aqui, ó, para minha corrente de difusão, que ela depende desse gradiente de concentração. Tá? Então, eu vou ter que achar uma expressão para o P de x aqui, derivar ele em relação a x e escrever a equação para difusão. Tá? É isso que a gente vai fazer agora. A gente vai escrever. Tá? Então, é a chamada equação da continuidade. Certo? Então, vamos lá. Vou pegar outra vez lá minha barra, né? Tá certo? Vou fazer fluir uma corrente aqui dentro, tá? Vou colocar uma certa corrente aqui e vou observar o que está saindo, tá? Nesse caso, nessa região aqui, a gente fez um aumento aqui, ΔX, nesse espaço aqui, tá? O que pode acontecer? A gente pode ter ou um aumento de portadores ou uma diminuição de portadores, ou seja, essa região aqui pode ser um sumidouro ou um criadouro, tá? Então, a gente pode criar portadores aqui e pode sumir com os portadores aqui também, tá? Então, eu vou chamar dPdt um aumento líquido de portadores, tá? E se eu aumentar ou diminuir os portadores, eu vou ter também um aumento ou uma diminuição na densidade de corrente, tá? Então, aqui eu tenho a corrente que entrou, JP de X, corrente de lacunas, entrando, menos a corrente que vai passar aqui dentro, que vai sair, tá? Aí, esse aumento líquido, que pode ser também uma diminuição, né, vai depender do sinal que eu tenho aqui, tá? A gente pode escrever ele dessa forma aqui. A derivada em relação ao tempo, que é o aumento dos portadores, é igual a essa variação, tá? Do que entrou e que saiu, menos, tá certo? Isso daqui é um ΔP, delta minúsculo, tá? ΔP
sobre tal P. Isso daqui é uma taxa de recombinação. E o que pode acontecer, né, são os portadores se recombinarem. Tem lacunas e tem elétrons, tem portadores majoritários e minoritários, né, eles estão misturados. A gente pode ter uma taxa de recombinação. Lembrando que tal é o tempo de vida do portador. Então, é o tanto que ele consegue andar antes de recombinar. Por isso que a gente chama também de tempo de recombinação. Tá? Ou tempo de recombinação, tempo de vida, tempo de relaxação, certo? Tá tudo relacionado com o movimento do portador, certo? A gente vai levar em conta aqui nessa corrente de lacunas, tá? Somente a corrente de deriva. Desculpe, somente a corrente de difusão. A gente vai supor que a corrente de deriva é desprezível, certo? Então, aqui, ó, a gente vai desprezar essa corrente de deriva, que é essa daqui, e a gente só vai se deter nessa corrente aqui de difusão, tá? Porque é ela que a gente quer determinar, certo? Então, vamos lá. JP, então, eu posso escrever como essa expressão aqui. Esse termo, ó, é aquele gradiente de concentração. É o excesso de portadores que eu vou colocar lá, certo? Aqui estou escrevendo em termos de N elétrons, mas é a mesma coisa para lacunas, tá? Mesma coisa. Então, se eu supor que esse pedaço ΔX aqui agora vai a zero, tá? Eu posso reescrever essa equação com essa forma aqui, tá? A derivada da concentração em relação ao tempo aqui é igual a esse termo excesso de portadores que eu estou colocando, derivando em relação ao tempo, tá? Essa equação que sobrou, que vem daqui, ela é chamada equação de continuidade para buracos. A mesma coisa para elétrons, equação continuidade para elétrons, tá certo? Aí eu posso dar uma rearranjada aqui nessa equação e eu chego na equação de difusão. Então, o excesso de portadores criados por um certo tempo é igual ao coeficiente de difusão e a derivada segunda desse excesso de portadores, menos as taxas de recombinação aqui. Né? Essa equação é meio difícil de resolver, mas a gente já vai simplificar isso, porque a gente está no momento estacionário. Então, esse termo aqui, que está variando com o tempo, vai a zero. Tá? A gente não vai trabalhar com o tempo. Então, esse termo vai a zero, eu vou igualar esse termo com esse termo. Quando eu fizer isso, tá, eu vou tirar o valor desse ΔN, que é o excesso de portadores. Tá? Então, vamos lá. No estado estacionário, tá, eu fico com a derivada segunda do excesso igual a isso daqui. Tá? Aqui a gente tem outra definição, tá? Esse coeficiente de difusão vezes o tempo de recombinação, né, a raiz disso daqui, é definida como comprimento de difusão Ln do portador. É a raiz quadrada aqui, tá? Então, o comprimento de difusão é quanto o portador conseguiu caminhar antes de ser espalhado. Então, ele tem aqui um tempo de vida maior, vai dar um coeficiente de difusão, um comprimento de difusão maior do portador, tá? Então, gente, ó, vamos ver como que a gente vai escrever esse excesso de portadores, esse delta, né, ΔP, ΔN, que eu posso ter colocado aqui no material, tá? Para a gente resolver essa equação de difusão e escrever na forma de corrente. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma fronteira, né, de um material. Aqui para dentro é o material. Esse material, a princípio, tá, ele pode ser um material intrínseco, né, então ele pode ter número de lacunas e elétrons iguais. Ou pode ser um material dopado tipo N. Se ele for material dopado tipo N,
o portador majoritário é o N, tá? E o minoritário é o P, que está representado aqui por essa linha P0, tá? E agora, o que eu vou fazer é colocar portadores positivos dentro desse material. Então, quando estou injetando portadores, estou colocando portadores, eu chamo de injeção de portadores, tá? Eu vou fazer uma injeção de portadores. É no estado estacionário, porque a gente fez aquela derivada temporal sumir, tá? A gente está no estado estacionário, sem dependência do tempo, tá? Essa injeção de portadores é o que a gente faz, por exemplo, para um LED acender, a gente vai injetar portadores negativos no lado P para recombinar com as lacunas e ele poder emitir luz, tá? Então, injeção é colocar portadores do outro lado do material, certo? Então, aqui o que eu vou fazer, ó, vou injetar um excesso de portadores ΔP. No começo, esse excesso é muito grande, mas quando ele entra no material, o que acontece? Ele vai recombinando com os elétrons que existem aqui. É o que está acontecendo, que aconteceu aqui, ó, tá? Então, ele entra num certo espaço lá e vai recombinando, e quando sai, pode sair quase nada, ou quando ele entra aqui, em vez de recombinar, ele pode, se tiver uma energia forte, pode criar mais portadores, porque aí ele ioniza os átomos que estão aqui dentro, e aí você vai ter uma corrente maior aqui fora, tá certo? Mas nesse caso de injeção, normalmente a gente injeta no portador contrário, então aqui deveria ser dopado N e ele vai recombinando, tá? Esse excesso de portadores. Então, vamos lá, a gente precisa resolver para essa equação aqui, ó, a equação de difusão. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar essa concentração P de X para derivar, né, fazer o gradiente, para chegar no resultado da equação de difusão, tá? Então, a concentração de portadores que eu tinha, P de X, é esse P0, que são os portadores minoritários que já existem no material, mais esse ΔP. Mas eu preciso saber como que esse ΔP vai variar aqui dentro, tá? E para isso, eu vou resolver a minha equação aqui, tá? Eu tenho as condições de contorno para resolver a equação diferencial de segunda ordem, que aparece aqui, tá? Primeiro, eu posso chutar uma solução para a equação, tá? Dessa forma, ó, uma constante qualquer vezes uma exponencial positiva, mais uma constante qualquer vezes uma exponencial negativa aqui. As condições de contorno que eu tenho, então, esse excesso de portadores aqui no infinito, tá? Ele vai ser igual a zero, porque vai ter recombinado tudo, tá? Então, se eu tiver x infinito aqui, tá? Esse termo aqui vai sumir, porque vai ficar negativo, 1 sobre isso aqui vai dar zero, tá? Então, eu só vou usar esse termo aqui, tá? Para isso aqui ficar igual a zero, C1 tem que ser igual a zero, tá? A outra condição de contorno seria ΔP em x igual a zero. Se x é igual a zero, isso aqui dá 1, isso aqui também vai dar 1, tá? E C2 vai ser igual a ΔP. Então, o excesso de portadores que eu coloquei, ele tem esse comportamento aqui, ó. É um excesso inicial vezes uma exponencial decrescente, tá? À medida que esse x vai crescendo, esse número vai diminuindo, é uma exponencial decrescente, é o que está acontecendo aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse excesso aqui de portadores agora e vou somar com os portadores que eu tenho aqui. Agora, eu já sei como esse ΔP varia aqui dentro, tá? Ele está variando dessa forma exponencial decrescente. E aí, o que eu faço? Jogo na corrente de difusão, que é a carga vezes coeficiente de difusão, e derivo esse P de X todo aqui. P0 é constante, some, vou derivar aqui em relação a X, essa exponencial em relação a X, certo? Aí eu chego nesse resultado aqui, onde esse ΔPx é o excesso,
de portadores. Todo mundo entendeu até aqui? Então, hoje, a gente teve 3 conceitos novos, tá? Comprimento de difusão dos portadores, coeficiente de difusão dos portadores e tempo de vida dos portadores, ou tempo de espalhamento, ou tempo de recombinação, tá? Certo, pessoal? Vocês seguiram, então? Eu tentei ir bem devagar, tentei... Tá? Aqui a gente acabou. Acabamos o capítulo 3. Então, eu vou passar até a hora do almoço para vocês. A gente acabou o capítulo 3. Vou passar a lista de questões para vocês me entregarem até as 8 de hoje. E a lista de exercícios também vou passar, vou mandar por e-mail quais exercícios que vocês precisam fazer do capítulo 3 para me entregar até na próxima segunda-feira, até as 8 horas. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Não? Agora ficou mais fácil, né? Vocês estão usando coisa de eletromagnetismo, de circuitos, corrente, né? Isso vocês entendem mais, né? Acho que agora vai ficar mais tranquilo para vocês. A outra ria, de desespero, é o que você está rindo? Você está rindo não, minha filha. Se vocês pegarem qualquer conceito, né, do que eu já estou falando aqui, já é alguma coisa, tá? Já vai ajudar vocês. Principalmente quem vai fazer eletrônica depois. Ah, que bom, menos mal. Os 2 primeiros capítulos foram da física, tá? Mas a gente precisava deles para poder entrar aqui. Senão ia dar problemas. Certo? Então tá, pessoal, até quarta-feira. A gente vai começar o capítulo 4. Aí nós vamos acabar bem cedo a matéria. E daí vamos ter férias. Até, pessoal. Até quarta.